Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do triunfo do Esquadrão 1-0 sobre o Fluminense com gol do Luciano Juba, que tá jogando muito, tá voando aí o lateral esquerdo do Bahia, Luciano Juba, que já tinha feito um golaço na última partida e ontem marcou mais um, o gol do triunfo do Esquadrão. Vamos trazer aí o Edu Dracena, o Cicinho, o Ronaldo, a Renata Fã, falando aí sobre a vitória, né? Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Bahia, tudo do Esquadrão você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí reagir ao debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Bahia. Copa do Brasil, o Bahia tem vantagem, venceu o Fluminense em casa por 1-0. Mais de 43 mil torcedores foram à Arena Fonte Nova, confiantes em uma classificação inédita para a semifinal da Copa do Brasil. O Bahia até teve a primeira chance de perigo. De cabeça, Jean Lucas acertou a trave, mas parou por aí. Depois disso, o Fluminense administrou a partida. Canóbio saiu na cara do gol e obrigou o Ronaldo a fazer uma defesaça. E o Flu ainda abriu o placar na bola parada. Mas Serna estava centímetros à frente de Arias e o gol foi anulado com auxílio do VAR. Na volta do intervalo, o Fluminense seguiu pressionando. De cabeça, Everaldo levou perigo. E quando tudo parecia se encaminhar para o empate, o Bahia começou a reagir. De cabeça, David Duarte botou o Fábio para trabalhar. E no rebote, Thiago mandou para fora. O Flu respondeu com o Nonato, que acertou um belo voleio para mais uma defesaça de Ronaldo. E foi aí que brilhou a estrela de Jean Lucas. Aos 40 minutos do segundo tempo, ele tirou o coelho da cartola e botou Juba na cara do gol. E o lateral também fez bonito. Deixou o Guga na saudade e marcou um golaço. Mas o Juba, cara, fatalmente, escuta o que eu tô dizendo para vocês. Eu não sei, mas eu tenho um feeling que nós teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira ainda nesse ano. Como falei, quando for da vontade de Deus e eu tiver que estar lá, né, eu vou chegar. Então é seguir firme trabalhando aqui no clube, continuar ajudando a equipe do Bahia dentro de campo e seguir nessa boa fase. O treinador faz o trabalho dele. Os jogadores têm a responsabilidade deles também lá dentro do campo. Então a gente vem cometendo erros, eu venho corrigindo eles, sempre mostrando para eles da melhor forma que eu sei. Então a gente tem tomado alguns gols que não poderíamos ter tomado numa desatenção de 1, de 2, de 3. E o adversário não tem perdoado a gente. Mas quem pensou que estava tudo resolvido se enganou. Klaus ainda marcou pênalti para o Fluminense depois desse lance. Mas o VAR interviu de novo e o pênalti foi anulado. E quase deu tempo do Bahia marcar o segundo. Pulga deixou o Fábio para trás, mas perdeu o ângulo e bateu para fora, mantendo 1-0 no placar. Depois de 9 eliminações nas quartas, o Bahia está a um empate de disputar uma semifinal de Copa do Brasil pela primeira vez. Mas no Maracanã, o Fluminense leva vantagem no confronto. Já são 14 anos sem perder para o Esquadrão no Rio de Janeiro. É um grupo que está amadurecendo, né? Competições importantes, já jogamos uma Libertadores esse ano, uma Sul-Americana, agora quarta de final com o Brasil, podendo passar para uma semifinal, então o grupo vai ganhando casca, vai ganhando entrosamento e é importante nessa sequência do campeonato, não só na Copa do Brasil, no Brasileiro e ainda nas finais da Copa do Nordeste. Os selecionáveis mandaram bem, não é? Nessa rodada de Copa do Brasil. O Juba acabou fazendo o gol, mas o Jean Lucas foi destaque, teve bola na trave, se apresentou no ataque, foi um jogador extremamente participativo. E o Juba foi muito elogiado pelo Rogério Ceni, que disse que, na opinião dele, logo, logo, ele pode vestir a camisa amarelinha. Eu gosto desse movimento de valorização dos nossos jogadores, isso também deixa o atleta mais motivado. E o Bahia estava muito motivado, não é fácil enfrentar o Fluminense, é uma equipe que está acostumada ao mata-mata,
que até teve seus momentos bem importantes na partida, mas acabou perdendo por 1-0 e agora tem o jogo de volta no Rio de Janeiro. Edu, para você é uma vantagem de que tamanho esse 1-0 para o Bahia? Uma vantagem boa, Renata. Vamos colocar aí, 50%. Até porque o Bahia já mostrou e vem mostrando com o seu treinador, que é o Rogério Ceni, que é um time bem treinado. Então, quando isso acontece, você acaba dificultando o seu adversário. Mas o Fluminense não merecia a derrota. O Fluminense, na minha opinião, conseguiu jogar bem. Teve a melhor chance, clara, ali com o... Canóbio. E ele acabou desperdiçando. Então, eu vejo assim, foi um jogo... Teve gol anulado. Gol anulado, foi um jogo competitivo, assim e tal. E nesses jogos, Renata, qualquer vacilo é complicado. Então, ali, de repente, o Guga vacilou ali, de repente, a defesa do Fluminense não conversou, porque vendo o Luciano Juba de trás, assim, um tinha que comunicar o outro, ó, tá passando, pega aqui, pega ali. Mas eu vejo que ainda está em 50%, mas o Fluminense tem condições, principalmente jogando no Maracanã com a casa cheia, pode passar para a próxima fase. O gol foi muito bonito, mas o desvio do Guga é providencial, ele atrapalha o Fábio quando a gente vê por um outro ângulo. Acho que é para fora, né, Renato? Mas aí esse desvio acabou deixando o goleiro em maus lençóis. Ronaldão, no Brasileirão, num enfrentamento aí mesmo na Bahia, foi 3-3, um jogaço, e agora tem a volta. Quem será que vai levar melhor no final das contas? O Mito ou o Renato Gaúcho? Tá com cara de pênalti essa disputa dessa vaga aí, porque é verdade que o Bahia fez uma diferença que ele pode jogar lá no Rio de Janeiro com um empate. Mas mesmo assim, as duas equipes pela entrega, como o Edu falou, o Canóbio perdeu uma grande chance de abrir o placar. São duas equipes que elas se entregam muito dentro de campo, com os dois treinadores também que estão numa fase espetacular. Para mim, está cheirando pênalti. E pode ser que essa vaga, o Fábio, coloque o Fluminense na próxima fase. Porque o Fábio é um goleiro espetacular, também está numa fase maravilhosa. O Edu falou que o empate até seria mais justo e poderia ter acontecido caso o Rafael Claus mantivesse a penalidade que ele deu em campo, não é do Santiago Arias, seria a favor do Fluminense. Aí o VAR recomenda a revisão, ele vai e olha e volta anulando a penalidade e acabou 1-0 mesmo. Cicinho, você teria marcado esse pênalti, como fez o Claus, teria mantido ou também teria anulado? Renata, eu teria anulado e como ele fez muito bem o Claus, porque eu achei um movimento natural ali, né? A bola provavelmente pegaria no peito, o braço dele não está descolado do corpo, então o braço dele está numa posição de proteção. Então, eu não marcaria. E falando do jogo, Fluminense e Bahia têm feito jogos extremamente equilibrados. Eu acho essa uma grande vitória para o Bahia. Por quê? Porque o Fluminense foi merecedor de um resultado até melhor, pelo que apresentou, teve mais volume de jogo. Mas existe esse equilíbrio. Mas essa vantagem do Bahia é bem grande. E o Bahia sem o Caio Alexandre, né, e sem o Ademir, que são peças importantes, né, Renato? Sem dúvida alguma. E esse detalhe também para você, do pênalti. Era para ser marcado? Não era? A arbitragem acertou no fim das contas? É duro que a gente vê cada lance assim, né, Renata? Igual no jogo Botafogo e Vasco, e teve aquela mão ali também. Do Marlon Freitas. Como o Cicinho falou, ali de repente um movimento de proteção, não estava ampliando o corpo dele. Então, eu acho que o Claus acertou em ter marcado e depois acertou em ter revisado e anulado o pênalti. Então, isso que é bacana. Ele marcou, ok. Foi um trabalho de equipe bem feito. Isso que é bacana, você entendeu? Não, aí eu não marco, aí o VAR não chama. Então, acho que, marquei, eu vi. Mas eu fui ali no televisor, realmente, não bateu, protegeu. Então, parabéns pela atitude do Claus. E se o braço não tivesse ali, eu concordo com o Cicinho. Essa bola pegaria no peito e nada aconteceria. Vida que segue a jogada. Agora, Ronaldão, você marcaria a penalidade, né? Marcaria e ele ia dar uma conferida. Conferia lá, chamava até o bandeirinha, chamava a torcida, o sorveteiro. Que é isso, irmão? Porque o critério está lá no chão. Essa que é a verdade. Nós estamos sem um parâmetro. E a CBF não fala nada. Pega no braço, pega na mão, aí vai lá, reclama, todo mundo reclama. O certo é padronizar. Pegou na mão, pegou no rosto, não tá na barreira, cal. Faz a reuniãozinha. É que não é só isso, tem a regra, tem que conhecer a regra. Tem que conhecer a regra. Quem tem que conhecer a regra Só que cada um coloca a regra que quer.
Se é o Daronco, ele apita e bate no peito. Eu dei. Mas eu dei o pênalti, então tem que cobrar. Então é isso que eu não gosto. Eu gosto que todo mundo siga o mesmo padrão. Analisando aquela câmera de... Só uma coisa, Cicinho. Enquanto estava sendo marcado, que o Klaus marcou, o Rogério ficou ensandecido, alucinado. Por quê? Porque sabia que não era pênalti, na minha opinião. E eu gritei pênalti em casa, eu falei pênalti! Mas olhando o lance, assim, do posicionamento do Klaus, tem uma câmera que pega muito bem ele de frente. Ali, por que ele marcou? Porque o ângulo que ele estava parecia o quê? Que o jogador estava com o braço... né, avançado, mais estendido. Depois ele teve a oportunidade. Então, o bom posicionamento dele fez com que ele marcasse. Se mostrar essa câmera de trás, vai ver o posicionamento dele, então dá para parecer que o cara está estendendo. Olha lá, ele, na hora ele fala. Mas é por isso que todo lance de marcação de pênalti tem que ser revisado pelo VAR. Que bacana aí, ó. O árbitro pode ter a chance de ir ao monitor caso isso seja recomendado e, se ele quiser, ele muda a opinião. Porque o VAR ele pode recomendar uma revisão. Agora, quem define é o árbitro de campo, não é? Bom, seguinte, minha gente. Eu quero mostrar o chaveamento da Copa do Brasil. Tivemos esse primeiro enfrentamento, os primeiros confrontos. E olha só, no Clássico Mineiro, o Cruzeiro levou a melhor, fez 2-0. 2 jogadores que estão na lista de convocados do Ancelotti definiram o placar. O Atlético Paranaense em casa foi superado pelo Corinthians por 1-0. Do outro lado da chave, Vasco da Gama e Botafogo ficaram na igualdade. E o Bahia venceu o Fluminense por 1-0. Mostramos agora esse jogo e o gol do Juba. Minha gente. Se acabasse assim, ia ter um de cada estado, hein, Renato? Então, fica bonitão, um de São Paulo, um de Minas, um do Rio e um da Bahia. O que mais chamou a atenção de vocês, rapidinho, assim, em síntese, olhando todos esses jogos, algum detalhe que vocês gostaram, que valeu mais a pena? Ronaldo. Detalhe? Eu gostei do detalhezinho, assim, o Hugo, né? Que nesse jogo, primeiro jogo, ele pegou demais, velho. Ele tava numa fase maravilhosa, seleção brasileira. O Hugo Gilmar dos Santos Neves, solitinho, cabeção. Tá numa fase espetacular, o Hugo. Parabéns, Bebedo. E você, Edu? Eu gostei dos jogadores que foram convocados, jogaram muito bem. Fizeram gols, né, foram importantes para as suas equipes, né? Igual o Cruzeiro com o Caio Jorge, com o Fabrício Bruno, o Hugo do Corinthians. Né? Você pega ontem o Juba fazendo gol. Né? Então você pega os jogadores que foram convocados e aproveitaram. Jean Lucas, que jogou muito bem. Então, eu acho que para mim foi isso aí. Nessa linha, Cicinho? Nessa linha. Mas a única, assim, decepção mesmo foi o baixo rendimento do Atlético Mineiro. Uma vitória do Cruzeiro é até normal, mas o Atlético jogou bem abaixo do que o torcedor esperava e do que nós estamos acostumados a ver. E a notícia oficial, o técnico Cuca não vai comandar mais o Atlético a partir de hoje. Isso já está divulgado. O Edu já sabia aqui no programa, vem aquela informaçãozinha básica, não é? Mas realmente os contatos já trouxeram a informação correta. E ontem a gente lançou essa fumaça aqui no programa, não tinha nada confirmado. O Cuca, inclusive, passou por uma leve cirurgia, uma microcirurgia no ombro. Olha aí. Não. Já a gente fala do Galo e da saída do técnico Cuca. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia, 1-0, né? 1-0 sobre o Fluminense, está com a vantagem e joga pelo empate na volta no Maracanã para garantir a vaga aí na semifinal da Copa do Brasil. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias do Bahia, trazer aí o pós-jogo, né? Matérias após o pós-jogo. Após vitória sobre o Fluminense, Bahia chega a 13 jogos de invencibilidade dentro de casa. Olha aí que legal, 13 jogos de invencibilidade. Trazer mais uma matéria. Luciano Juba se torna o jogador com mais participações em gols entre defensores da Série A em 2025. Como está jogando o Luciano Juba? Tem que ir para a seleção brasileira, já está demorando para ser convocado. Ceni faz previsão após Bahia derrotar o Fluminense. Acho que teremos um segundo convocado à seleção. No caso, ele estava falando do Luciano Juba, né? Porque o Jean Lucas foi convocado e agora ele falou que um segundo jogador também vai ser, creio eu que vai ser o Luciano Juba. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.